circunferência, a gente vai precisar encontrar o centro da circunferência e também vai precisar encontrar o raio. O centro da circunferência está claro na questão, é o ponto A formado por 1 e menos 2. Só que a gente não tem o valor do raio. Então, a questão fornece para a gente, né, essa distância aqui, ó, que vai de A até P, né? A gente sabe que isso aqui equivale ao raio, né? O raio é a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto que esteja em cima da circunferência. Então, a gente tem esse ponto P, que é 2 e 3, vamos colocar aqui. E com o ponto A, a gente consegue determinar o raio. A relação para encontrar a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado, sendo que a e b são o x e o y do ponto central. Então, basta a gente ter o raio que a gente consegue escrever essa equação. O problema é que a gente não tem. Mas, como a gente tem o ponto A e P, e a distância de A e P é justamente o raio da circunferência, então a gente vai usar a relação de distância entre pontos, distância entre A e P, que vai ser igual a raiz quadrada da subtração dos x de cada ponto, vamos chamar de x menos x0 ao quadrado, mais a subtração dos y de cada ponto, eu vou chamar de y menos y0, também ao quadrado. Então, determinando inicialmente o raio, a gente vai ter o seguinte, a distância entre A e P, que é o raio, então vamos usar o raio, né, no lugar desse D, A e P, o raio será igual a raiz quadrada de x de cada ponto. O x do ponto A é 1 e o x do ponto P é 2. Então, subtraindo, 2 menos 1 elevado ao quadrado, mais o y dos pontos, né? A gente tem 3 e tem menos 2. Então, a gente vai escrever 3 menos por menos dá mais, 3 mais 2 ao quadrado. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de 2 menos 1 dá 1, e 1 ao quadrado é 1. 3 mais 2, isso é 5, e 5 elevado ao quadrado é 25, e 25 mais 1 vai dar 26. Então, o raio dessa circunferência, ele é igual a raiz quadrada de 26. Então, com o raio em mãos, a gente pega agora a equação da circunferência e substitui os valores. Lembrando, né? A e B são o x e o y do ponto central da circunferência, que é o ponto A. Então, substituindo, teremos x menos A é um positivo, fica negativo, ao quadrado, mais y menos o y do ponto central, ele é negativo, vai ficar positivo, ao quadrado, igual ao raio que você acabou de encontrar, raiz de 26 elevado ao quadrado. Bom, como o quadrado e a raiz quadrada, né, a potenciação e a radiciação, na verdade, elas são operações contrárias, então a gente pode cancelar o radical e escrever que a equação da circunferência é x menos 1 elevado ao quadrado mais y mais 2 elevado ao quadrado igual a 26. Entretanto, algumas questões pedem que a gente forneça a equação da circunferência na forma geral e não nesse formato, né, que é um formato mais reduzido. Então, para encontrar a equação geral, será necessário desenvolver essa equação. A gente vai começar a resolver agora. A gente tem aqui x menos 1 ao quadrado. X menos 1 é um produto notável. Né? Lembre-se do produto notáveis, né? Lá do velho oitavo ano. Você tem o quadrado da soma de dois termos e tem o quadrado da diferença de dois termos. No quadrado da soma, a gente tem o quadrado do primeiro
mais o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. No quadrado da diferença só muda o sinal. A ao quadrado, aqui de mais vira menos, 2ab, mais b elevado ao quadrado, né? Interessante notar que b sempre fica positivo, já que o segundo termo ao quadrado, né, o número ao quadrado jamais pode ficar negativo. Então, menos por menos vai dar mais, e mais por mais dá mais também. Aqui muda o sinal porque o b, o segundo termo, é negativo, tá vendo? Então, esse menos aqui é o menos do b, né? Já realizando a multiplicação aqui de b, a e 2. Então, você tem que aplicar isso daqui para poder resolver a equação. Ou então usar a multiplicação de polinômio. Aí, trazendo para a questão, vamos desenvolvê-la, né? A gente tem x menos 1 ao quadrado. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, vai dar 2x, mais 1 ao quadrado, é o próprio 1. Mais, aqui o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais o dobro do primeiro pelo segundo, isso é 4y, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4. Aproveitando, já traz o 26 para cá para o primeiro membro, ele fica negativo. E tudo igual a zero. Então, organizando a equação, primeiro você coloca os polinômios, ou melhor, os monômios, né, que tem maior grau, dentro desse polinômio aqui. X ao quadrado e y ao quadrado. E logo depois você procura os termos com variável que tem expoente 1, que são 2x e 4y. Então, você escreve menos 2x mais 4y. E, por fim, você soma os termos independentes. 1 mais 4 é 5, e 5 menos 26 é menos 21. Igual a zero. E essa é a equação na forma geral.